Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Hoje, dia 15 de junho de 2023, às 0 horas e 30 minutos, começo a escrever o testemunho sobre o nascimento da nossa bebê, fruto de um lindo propósito de Deus nas nossas vidas. O primeiro testemunho, aquele que fala sobre a restauração do nosso casamento, foi publicado no dia 20 de dezembro de 2021, no canal do Ministério Atalaia. Bom, vamos começar do começo. Tentarei explicar o mais detalhadamente possível. Sou Daiane e tenho hoje 30 anos, e meu esposo se chama Lucas e tem 32. Nossa filha é a pequena Laís Radassa, que fez 4 meses de vida, agora no dia 7 deste mês de junho. Tudo começou após a conversa em que Lucas me contou sobre o fato de ter feito consulta e exame e ter constado que ele não seria pai de forma natural, pois tinha problemas de fertilidade. Isso o deixou intrigado, irritado, triste, etc. No testemunho anterior que eu escrevi, cito que eu esperava voltar para testemunhar muitas outras bênçãos, e aqui estou eu testemunhando novamente. Após essa notícia sobre o problema dele, ele começou a afirmar que adotaria uma criança, pois todos os dias ele lembrava que não poderia ser pai. Eu não levava muito a sério o que ele dizia em relação a adotar, mas disse a ele que ele poderia ser pai sim, pois milagres acontecem, e ele logo se irritava e mudava de assunto. Ele começou a mostrar fotos de uma garotinha que ele havia conhecido e que ele gostaria de adotar. Ele falava inúmeras coisas sobre adotar a menina e eu geralmente só ouvia sem dar opiniões. Um dia eu fiz uma pergunta em uma das lives de quinta-feira ao pastor Henrique Lino sobre o que ele pensava em relação a eu voltar a estudar, pois eu queria fazer faculdade novamente, mesmo eu já sendo formada, pois tinha o desejo de iniciar um novo curso. O pastor perguntou, nessa mesma live, se eu estaria preparada para trabalhar, estudar e ainda cuidar do meu marido e de uma criança, pois eu seria mãe. Naquele momento eu entrei em choque, mas foi de alegria, pois quando eu orava eu dizia que se fosse da vontade do Senhor, que ele me fizesse mãe, pois ainda não tínhamos filhos, e Lucas havia sido diagnosticado com problemas de fertilidade. Naquele momento em que o pastor me disse aquelas palavras, eu as aceitei com imensa alegria e gratidão a Deus, pois eu acredito que Deus cumpre suas promessas e via com meus próprios olhos quando o pastor falava algo e tudo se cumpria conforme ele falava, segundo o que o Espírito Santo revelava ao pastor. Nosso pastor Henrique é um verdadeiro profeta e homem de Deus. Então, após eu receber aquelas palavras, eu até cogitei que a criança viria um tempo depois, ou melhor, muito tempo depois. Mas eu estava equivocada, pois engravidei pouquíssimos dias após a revelação do pastor. Não lembro exatamente quantos dias se passaram até eu engravidar, mas sei que foram pouquíssimos dias. Após esses poucos dias, eu engravidei e não sabia que estava grávida, pois pensei talvez que eu estivesse doente. Até que um certo dia no trabalho, eu decidi fazer um teste de gravidez de farmácia que deu positivo. Foi o primeiro teste que fiz antes dos exames de sangue. Avisei a Cristiane, que era quem me acompanhava com orientações naquele período, e o pastor também foi avisado, e pediram que eu fizesse um exame de sangue. Assim que eu soube que estava grávida após o teste de farmácia, imediatamente liguei para o meu marido e dei a notícia, e ele foi muito rude e mal educado comigo. Me tratou mal e me bloqueou no WhatsApp e disse que não queria saber de nada disso, e que eu não era a única que dizia estar grávida dele, pois ele tinha mais 2 pessoas que diziam isso. Eu fiquei muito triste com a forma que ele me tratou e liguei para o pastor e contei o que meu marido estava dizendo, e o pastor me disse que o que ele estava dizendo era só para me provocar, pois nada daquilo era verdade, já que ele era estéril, então como haveria mais mulheres grávidas além de mim? Lucas continuou insistindo nesse assunto por bastante tempo ainda. Os dias se passaram e eu, que desde o início da gravidez comecei a me sentir mal, passei a ficar pior. Tive inúmeros problemas de saúde, onde os mais graves foram os sangramentos nos primeiros meses, e nos últimos meses foi a diabetes gestacional que eu acabei desenvolvendo, o que me pegou de surpresa, já que antes eu não tinha problemas de saúde. Tive outros problemas de saúde também durante a gravidez e precisei ser afastada do trabalho por um longo período de tempo. Praticamente não pude trabalhar a gravidez toda. Eu às vezes me preocupava com a forma como meu marido me tratava, mas a orientação era para que eu cuidasse de mim e da bebê, que Deus iria trabalhar no coração do meu marido. Depois de um tempo eu passei a ser acompanhada pela Cleia, e as orientações eram as mesmas em relação ao Lucas. O tempo foi passando e a barriga que antes não aparecia começou a ficar bem aparente, até que todos podiam ver que eu estava grávida. E essa gravidez trouxe muita alegria aos meus familiares, parentes, amigos e etc. Eu ficava triste às vezes por sentir falta do meu marido nas consultas médicas, pois ele não me acompanhava, já que muitas vezes não dava. Mas com o passar do tempo, ele foi se interessando mais e mais pela gravidez. Ainda assim, volta e meia, ele falava de forma estranha comigo. Em nenhum momento ele dizia que ele não era o pai, porém aparentava que ele não acreditava no que estava acontecendo.
e que era uma brincadeira de mau gosto quando eu dizia que estava gestante. Inclusive, um dia ele disse para eu parar com a brincadeira de mau gosto. Como minha barriga só foi aparecer de fato a partir dos 6 ou 7 meses de gestação, por eu ser magra, era difícil para ele talvez acreditar que eu realmente estava grávida. Os dias foram passando e eu não conseguia me alimentar, perdi muito peso e vomitava muito. Tive todos os sintomas que as grávidas geralmente têm. Às vezes vinha todos os sintomas de uma vez. Deus foi tão perfeito como ele sempre é, que eu tive acompanhamento médico o tempo todo e como minha gravidez foi considerada de risco, achamos melhor agendar o parto cesáreo e exatamente no período em que a bebê já poderia nascer, o plano de saúde que antes eu não tinha já possuía carência para eu realizar o parto pelo plano. Tudo foi muito perfeito. As datas coincidiam, etc. Meu obstetra marcou o parto para o dia 7 de fevereiro e exatamente nesse dia nossa bebê nasceu. Tivemos ainda um problema na hora do parto, pois ela estava muito para cima e não desceu. Então tivemos que fazer uma manobra de emergência para empurrar e assim ela veio a nascer. O parto atrasou bastante, pois tiveram algumas emergências e eu tive que aguardar. Fiquei com muita fome e sede, pois existem regras sobre beber água e se alimentar antes de qualquer cirurgia. E eu só poderia me alimentar algumas horas após o parto. A fome provavelmente foi o que me fez apagar, logo após o nascimento da bebê, alguns minutos depois, já que eu não lembro do final do procedimento. Mas o parto foi lindo, nasceu uma linda princesa. Princesa essa que eu já sentia que seria mesmo menina. Eu não queria acreditar, mas sentia de alguma forma que era menina. E até comentava com o pessoal que eu achava que seria menina e procurei pesquisar para aprender a observar a ultrassonografia para confirmar que era menina de fato. Até falei para o médico que fazia algumas das minhas ultrassonografias que era menina, mas ele não confirmou e disse que estava cedo ainda e que eu poderia esperar um pouco mais para saber. Nesse período eu estava com 3 meses de gestação. Até que no 5º mês o médico confirmou que era uma princesinha, a nossa filhinha, e contei para o meu marido, e ele disse que estava pensando sobre isso e disse que estava bom, pois vindo com saúde era o que importava. Ele também comentava e comenta que agora quer que tenhamos um menino, mas eu não concordo nem discordo ainda, pois está muito cedo para pensarmos em ter outro bebê ou outra bebê. Lucas levou bastante tempo para aceitar de fato o que estava acontecendo, fazendo com que eu até me preocupasse com o fato de ele de repente não querer registrar a bebê. Mas ele, após o nascimento e assim que viu a bebê pela primeira vez, foi despertando como pai e registrou a bebê normalmente. Sem contar que, devido à demora do meu marido em aceitar a gravidez, o nome da bebê foi escolhido no mês em que ela iria nascer, pois eu estava aguardando para decidirmos juntos qual seria o nome dela. No final, escolhemos o nome Radassa, e ela ficou registrada como Laís Radassa, e eu gostei muito dos 2 nomes. A bebê, após alguns dias de nascida, teve alguns pequenos problemas de saúde que não eram graves, mas que exigiram um pouco mais de cuidado da nossa parte. Mas ela é muito inteligente, espertinha, e é muito sorridente, brincalhona, etc. Já quer sentar e falar. É bastante desenvolvida para a idade dela. Meu marido se tornou um pai amoroso, porém um pouco fora de jeito, pois somos pais de primeira viagem. Mas ele passou a amar a nossa filha e a planejar coisas sobre a nossa família. Disse que quer ser um pai presente e ser um bom pai. À medida que o tempo passa, vamos nos organizando melhor aos poucos e agora precisamos decidir sobre o meu trabalho, pois sou servidora pública e pretendo, se for da vontade de Deus, prorrogar a minha licença por mais um tempo. Ou seja, pretendo solicitar uma licença maior para poder cuidar mais tempo da nossa bebê. Creio que no tempo certo tudo acontecerá, pois a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Para finalizar, passamos por inúmeras dificuldades, e sempre peço orientação a Cleia, que tem sido uma bênção de Deus na minha vida, e através dela, o pastor Henrique tira as minhas dúvidas, e assim eles trazem paz e calma ao meu coração. Procuro buscar a paz que excede todo entendimento, assim como diz a palavra de Deus. Meu marido não é convertido, porém creio que Deus pode salvá-lo convertendo-o ao Senhor e transformando-o em servo de Deus. Creio que ainda contarei muitos outros testemunhos como a conversão futura do Lucas e muitas outras bênçãos que ainda estão por vir. Sabemos que Jesus nos advertiu que no mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venceu o mundo. Com Cristo somos e sempre seremos mais que vencedores. Aleluia! Hoje vejo minha bebê aqui e sinto tanta gratidão a Deus. Deus nos deu da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Passado um tempo dos acontecimentos sobre a gravidez, e após meu marido ter aceitado que de fato eu estava grávida, ele disse que eram os exames que estavam errados, etc. Mas sei que foi o Senhor quem realizou esse milagre nas nossas vidas, pois casamos em 2016 e muito tempo depois veio a nossa bebê, comprovando de fato que Deus é o Deus do impossível
e aquele que determina todas as coisas para acontecerem no seu devido tempo. Obrigada, pastor Henrique, por tudo que fez e faz por nós. Obrigada por ser esse pastor querido. Obrigada por tudo a todos os irmãos que fazem parte do Ministério Atalaia e que juntos compõem o corpo de Cristo. Não desistam daquilo que Deus tem prometido para cada um de vocês. Que Deus os abençoe imensamente. Que a nossa filhinha, a nossa pequena Laís Radassa, seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Até breve, até o próximo testemunho e um abraço fraterno a todos. Daiane Matos das Chagas, Abaetetuba, Pará. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.